Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a natureza do continente africano. Inicialmente, é importante localizar a África, né, no globo. Então, o território africano é esse que se encontra em destaque, que está sendo representado pela cor verde, né, e que faz fronteira com a Ásia e com a Europa, certo? Esse território é banhado pelo Oceano Atlântico na porção oeste, pelo Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo na sua porção norte, né? E pelo Mar Vermelho a nordeste, certo? Nessa segunda imagem, vocês podem estar visualizando os países, né, que compõem, que fazem parte do continente africano. Só mais uma questão, né? Que a África é o terceiro maior continente em extensão territorial. Então, apresenta uma vasta, né? Um vasto território. Já adentrando aqui na temática do relevo, gente, o que vai predominar na África são os terrenos pouco acidentados e de altitudes inferiores a 1.000 metros. 1.000 metros, né? Então, esses terrenos já são terrenos mais desgastados, conhecidos como planaltos antigos, ou seja, que já sofreram bastante erosão, né? Pelos agentes externos, ou seja, chuva, vento, né? Então, esses agentes foram erodindo esses terrenos ao longo do tempo e rebaixando, ok? No entanto, algumas porções do território, né, elas ainda sofrem influência de processos tectônicos recentes, certo? Principalmente ligados à atividade vulcânica, o que contribuiu para a formação de algumas montanhas, como, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, né, que apresenta aí uma altitude superior a 5.000 metros. De modo geral, esse relevo africano ele é subdividido em três unidades. O Planalto Oriental, que abrange uma região mais montanhosa, né, de origem vulcânica, e que também apresenta depressões ou fossas tectônicas, então a gente já sabe que é uma área que sofre mais com essa tectônica de placa. É lá que também se encontra, gente, o Rift Valley, que é tão famoso, né? O que é o Rift Valley? É um sistema de falhas geológicas, né, que atravessa a África Oriental, né, no sentido norte e sul, ok? Então, esse sistema, né, ele é ocasionado por conta dessa tectônica de placa, e mais adiante tem uma imagem dessa área. Ou a outra unidade é o Planalto Setentrional, né? O Planalto Setentrional é onde se localiza o deserto do Saara, e que ocupa um quarto do território do continente, certo? A última porção é o Planalto Centro-Meridional, né? Essa área apresenta aí altitudes médias, mais altas que no Planalto Setentrional, certo? A exceção vai ser a bacia do Rio Congo e o deserto do Kalahari, certo? Que constituem-se como duas depressões, né? Então, duas áreas rebaixadas. Prosseguindo aqui, vocês podem estar visualizando tanto o Monte Kilimanjaro, né? Como também o Rift Valley, né? Esses sistemas de falhas geológicas. Prosseguindo aqui com relação à hidrografia, gente, nas regiões mais elevadas do relevo africano, né, do continente, nascem os principais rios, que são eles o Orange, né, o Níger, o Nilo e o Congo, certo? São os principais rios, né, da África, sendo que as maiores bacias hidrográficas são ainda a do Nilo e a do Congo. O rio Nilo, né, que foi muito importante aí para o desenvolvimento das primeiras civilizações, né, como por exemplo os egípcios, né, que há milhares de anos mantêm importantes áreas de cultivo, né, com as águas do rio Nilo, certo? Então ainda hoje esses rios eles são muito utilizados, obviamente, para agricultura, para pecuária, irrigação, transporte, o consumo e para geração de energia, né? Eu coloquei aqui em destaque o Rio Congo, porque o Rio Congo ele tem um potencial altíssimo para geração de energia. Ao longo do seu curso, né, se encontram várias usinas hidrelétricas, certo? E aqui abaixo o Rio Nilo, né, o Rio Nilo que corta áreas desérticas, né, que é muito importante para o abastecimento da população dessas áreas áridas e semiáridas da África, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, com relação ao clima e vegetação. Eu expliquei para vocês que a África, né, ela apresenta uma grande extensão territorial, né, no sentido norte e sul. Então, esse extenso território, né,
também abrange uma grande diversidade climática e de formações vegetais. Obviamente que cada formação vegetal se adapta a um tipo de clima, né? Se desenvolve em um tipo de clima. Nessas imagens, vocês podem estar associando, certo, o tipo de clima ao tipo de formação vegetal existente. E percebam que pela legenda, né, é possível identificar uma grande diversidade, tanto de tipos de climas, como também de formações vegetais. E isso confere à África, né, uma grande diversidade natural, de paisagens naturais, como vocês podem visualizar aqui. Essa primeira imagem corresponde ao deserto do Saara, certo? A segunda ao deserto do Kalahari e essa terceira imagem, que é uma floresta tropical, né, uma floresta mais úmida, é a floresta do Congo, certo? Então percebam que há uma grande diversidade de paisagens naturais no continente africano. Ainda com relação a essas questões ambientais, naturais, né, cabe destacar também alguns problemas, né, provenientes, ocasionados pela ação humana, pela ação antrópica, né, que sobrecarrega esse meio natural. O primeiro deles é o desmatamento, né, ocasionado pela extração de madeira e também pela expansão de áreas agrícolas e de pastagem. Então, hoje em dia, né, o desmatamento é um problema bem relevante, bem sério, não só no continente africano, como em todo o mundo. Posteriormente, também é importante destacar a desertificação. A desertificação, gente, é um fenômeno que se alastra, na verdade, pela África. Então, é o resultado direto do desmatamento e da degradação, né, do uso inadequado do solo, certo? E ela ocorre principalmente no Sahel, que é uma faixa que fica abaixo do deserto do Saara. Então, essa área ela sofre muito com esse processo de desertificação, ok? E outra questão é a escassez e distribuição de água, certo? Então, assim, a escassez hídrica não é um problema, não é um problema natural, certo? É uma característica natural da região, mas a má distribuição da água que existe no continente. Então, assim, algumas áreas dispõem desse recurso, mas infelizmente outras não, certo? Algumas áreas se encontram, né, com penúria por água. Então, a população ela tem muito menos do que o necessário para sobreviver, certo? Então, principalmente essa má distribuição de água, né, ela ocorre principalmente nas áreas mais secas, né, nas áreas de clima árido e semiárido. Pessoal, por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Até o nosso próximo encontro.